Pois é, eu estou aqui ao lado de uma artista plástica, professora também de pintura. Não dá tempo de fazer lanche, né, Léo? Não dá, eu tô engolindo a bolacha. Desculpe, pessoal. Não tá fácil. Vem cá, maluca. Mais uma doida aí. Aí, ó. Mais uma maluquinha. Olha, ele já soltou. Essas quando pega no canivete é bom porque dá pra soltar. Muito bem, então, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente com o nosso programa semanal de revisão da mídia e, no caso que me toca pessoalmente aqui, de interpretação liberal dos acontecimentos políticos e econômicos do Brasil, sobretudo econômicos, prometendo para hoje, então, o cumprimento de uma promessa que já foi feita, de que o professor Olavo de Carvalho, embora nos Estados Unidos, irá hoje participar do programa por via telefônica. É o primeiro passo de uma escalada tecnológica para conseguirmos, aí mais para frente, uma maneira qualquer, uma metodologia qualquer que permita que o professor Olavo de Carvalho esteja conosco aqui, como quase estivesse aqui sentado nesta mesa conosco. Então, às 4 horas exatamente, nós iremos receber entraremos em contato com o professor Olavo de Carvalho, que fará então uma interpretação dos acontecimentos brasileiros vistos a partir dos Estados Unidos, numa distância convenientemente interessante para que ele possa ter uma visão mais aprimorada, com maior crítica da avalanche de acontecimentos. Não há nenhuma outra palavra que possa descrever tão bem o que nós estamos vivendo no Brasil. Eu tento fazer uma compilação toda semana dos acontecimentos mais importantes divulgados pela mídia, e esta é uma tarefa quase que impossível. Há centenas de assuntos importantes. Eu queria fazer apenas aqui um apanhado rápido, a título de recapitulação, de alguns acontecimentos que marcaram a semana ligados a esta crise institucional que o Brasil vive. A semana começou com a apreensão de mais ou menos 10 milhões de reais de um grupo de pastores da Igreja Universal, capitaneados por um deputado, pastor e deputado. Apreensão esta que aparentemente não tem ligação com os outros escândalos. Então, em nenhum momento conseguiu se levantar, ou a mídia levantou qualquer possibilidade de que o transporte clandestino daquele dinheiro, que aliás já havia sido feito em outra ocasião por outro pastor, possa ter ligação com o dito mensalão, ou seja, com a corrupção perpetrada pelo atual governo junto à sua base dita parlamentar de apoio. Esse assunto merecerá talvez um outro dia, uma outra conversa, tendo em vista que ele lida com o problema dessas igrejas aí, que às vezes se parecem mais com verdadeiros caças-níqueis do que com igrejas, mas esse é um assunto diferente, de outra natureza, vamos conversar sobre ele outro dia. No que diz respeito exclusivamente ao escândalo em voga, o tal do publicitário Valério apresentou-se à justiça dizendo que caso fosse dada a ele alguma garantia institucional, se alguma garantia de natureza jurídica, uma imunidade, ele iria colaborar com as autoridades e iria contar toda a verdade. Isso ainda não se está para decidir se será feito assim, mas já é mais um indício de que há mais gelo por baixo da ponta desse iceberg. Além disso, a própria Polícia Federal já desconfia a essa altura que aquela apreensão feita dos 400 mil reais, parte dentro das cuecas do assessor do ministro, do ex-presidente do PT, José Genuíno, seria apenas uma de diversas operações de transferência de dinheiro que diversas mulas do PT estariam fazendo para tirar o dinheiro da sede do partido e espalhá-lo pelo Brasil afora por meio de intermediários como esse que foi preso, que era justamente assessor lá do irmão do Genuíno, irmão esse que é alta autoridade do PT no estado do Ceará. Além disso, a mídia explorou imensamente o fato de que uma pequena empresa que produz um produto ainda incipiente tenha sido abençoada com uma parceria, uma sociedade com a Telemar, uma grande empresa do ramo de comunicações,
e que esta empresa, então, teria entregue a esta pequena empresa uma quantia muito alta, de 5 milhões de reais, a título de sociedade. E aí, quando se descobre que esta firma pertence, entre outras pessoas, ao filho do presidente da República, então nasceu aí mais uma possibilidade de haver, nesta relação entre grandes empresas e o atual governo, uma espécie de conluio de interesses, que seria, no caso aqui, simbolizada por essa parceria mal explicada. Outra parceria mal explicada foi da empresa Multi-Action, que é uma empresa que pertence ao Marcos Valério e que teve um aumento gigantesco de faturamento esse com base em negócios ligados ao governo. Não por coincidência, a empresa gerenciada pela mulher de um assessor direto do ministro Guxiquem. Além disso, ainda há uma outra possibilidade, a Polícia Federal também descobriu a possibilidade de que havia também um mensalão dos Correios, que uma parte da receita dos Correios seria também entregue a parlamentares apoiadores do PT. E esse mensalão seria coletado junto às grandes franquias dos Correios, que têm hoje uma participação muito grande na distribuição de algumas franquias, obviamente, não de todas, não é isso? Bom, além disso, existem ainda inúmeras outras coisas muito interessantes, sendo que a semana também foi cheia de denúncias de que havia aí uma participação direta de um desses dirigentes do PT nas concorrências não muito católicas para o transporte aéreo noturno feito pelos Correios com a firma chamada Skymaster, que até agora não conseguiu explicar por que é que com ela o acordo financeiro foi muito diferente do que se faz com as outras. Um fato extremamente novo é que um assessor do ministro José Dirceu, chamado Marcelo Sereno, foi denunciado por um sindicalista do próprio PT como sendo o organizador também de um processo de retirar dinheiro da Núcleos, que é o fundo de pensão das 3 estatais de energia do governo federal. Esse roubo está nos 2 jornais grandes de hoje, no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, como sendo feito na base de o operador desse esquema comprar ativos desses fundos com um grande deságio e vendê-los pelo preço de mercado, então apropriando a diferença para si. Além disso, o presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul também declarou que o PT trabalha com todo o tempo, sem nenhuma dúvida, com Caixa 2. E, além disso, fora essas que eu tive aqui a paciência de recolher e que estou aqui amolando os senhores com mais essa bombardeiro de más notícias, existe certamente aí mais uma vintena de notícias equivalentes que estão acontecendo com uma rapidez espantosa e como se o velho navio estivesse fazendo, então, água por todos os lados, como um velho motor que deixa sair vazamento de água por todas as mangueiras, como uma velha máquina que não tem mais solução. E o que é muito interessante não é tanto esse conjunto, porque eu já disse a vocês aqui, queria insistir, preparem-se porque nas próximas semanas vocês irão ver uma nova enxurrada semanal de denúncias. E as denúncias ficarão cada vez mais cabeludas na medida em que elas se aproximarem de 2 grandes focos de corrupção. O primeiro foco são as próprias estatais, os fundos de pensão das estatais, e o segundo é as verbas publicitárias, que até agora já chegam a alguma coisa como 1 bilhão e 500 milhões de reais, todas elas passando pelo ministério do ministro, ex-ministro, agora não mais ministro, ministro Luiz Guxiquem. Ou seja, na medida em que se aprofundarem as denúncias, essas denúncias gerarão outras e assim, meio por um efeito dominó, o Brasil continuará estarrecido com a capacidade, com a sua incapacidade de ter percebido o quão era falso o conjunto de promessas e de aparências que estavam encobriam a verdadeira do partido que está no poder nesse momento. E o que é interessante, no entanto, além das coisas em si, mas eu acho que há 2 ou 3 fatos que aconteceram na semana que são extremamente reveladores da situação verdadeira que nós estamos vivendo. E o primeiro deles é que
O novo presidente do PT, ex-ministro da Educação, Tarso Genro, entrevistado pela Folha de São Paulo, declarou que o Brasil, caso fosse levar as denúncias muito adiante, correria o risco de ser colombizado. E o que ele quer dizer com colombização? Ele quer dizer o seguinte: ele diz que o Brasil, na hora em que perder o PT, na hora que o PT não estiver mais no poder, as classes baixas, as classes ditas pobres, elas ficariam sem a sua possibilidade de veiculação política. Portanto, elas deixariam de estar representadas no mundo político brasileiro, coisa que ele acha que o PT representa, quando na verdade o que ele não está lembrando, que a maior parte dos admiradores do PT estão na classe média, pela quantidade de votos que o PT teve na última eleição, não pode ser todo mundo da classe baixa, quer dizer, não é apenas a classe baixa que pretensamente teria interesse no PT, mas há inúmeros segmentos da classe média, que é uma classe extremamente magoada, chateada e com a sua autoestima reduzidíssima, que é muito sensível a toda a conversa pró-moralidade, conversa de denuncismo. Enfim, o ex-ministro, né, agora presidente do PT, Tarso Genro, faz uma ameaça ao país dizendo que o país pode virar uma bagunça política tipo Colômbia, caso o PT seja apeado do poder. Ele, obviamente, não está falando em impeachment, ele acho que está falando em qualquer circunstância. Ele deve estar imaginando que se o PT perder as próximas eleições, isso significaria um desastre, porque o Brasil seria colonizado, que é uma ameaça extraordinariamente grave. Ameaça a qual não se prestou muita atenção, por várias razões, talvez até porque não se leve o homem muito a sério, o dito cujo, mas sobretudo porque os brasileiros não são de levar as coisas muito a sério, de modo geral, não é da nossa índole fazer isso. No entanto, é preciso que nós prestemos atenção, que pode estar aí, finalmente sendo declarada e sendo comunicada ao Brasil, a inconformidade do PT com os fatos que estão acontecendo. Veja, as contas que se faz hoje sobre as corrupções envolvidas no governo Collor e no governo PT, já indicam que o governo PT já teria passado o governo Collor em quantidade de corrupção. No entanto, como os nossos jovens, os nossos velhos e jovens metidos a igualitários e a justiceiros, ainda movimentaram nem 1 centímetro contra o atual presidente. Fosse um outro qualquer, certamente estariam aí nas ruas todos pintados, destilando ira e propondo, então, que a justiça seja feita de qualquer modo. Mas veja, o nosso presidente do PT atual, ele está apenas dizendo o seguinte para quem lê o jornal, para os brasileiros: nós não vamos entregar isso facilmente. E se nós formos derrotados pela democracia, nós iremos ter que optar por um outro caminho qualquer, e esse caminho qualquer é uma espécie de terapia do medo. O que será que acontecerá com o Brasil depois que as nossas forças revolucionárias, como por exemplo o movimento MST, não puder mais ser controlado por nós? Eu acho que nós brasileiros deveríamos prestar atenção nessas coisas, porque elas revelam a verdadeira característica e personalidade do partido que está hoje no poder. O segundo fato realmente notável da semana foi a tentativa do senhor Delúbio de encerrar o caso, propondo uma solução para o caso muito parecida com aquela que o presidente Collor apresentou no dia em que foi flagrado com um excesso de receitas. Vocês lembram que naquele momento inventou-se que teria havido uma operação de empréstimo no Uruguai, e esse empréstimo então teria sido transformado em ouro, e este ouro então teria sido transformado em reais, e foi assim que o presidente Collor tentou convencer os brasileiros de que não havia ali nenhuma corrupção. Pois o Delúbio apareceu com uma explicação igual a essa. O Delúbio declarou essa semana que ele fez tudo sozinho e que ninguém mais sabia, coisa muito improvável de ter acontecido, e que ele, Delúbio, ele manipulava para os benefícios do PT dinheiros de duas fontes. A primeira, do Caixa 2 da campanha, que ele admitiu plenamente existir. E, em segundo lugar, ele manipulava dinheiros que tinham origem em empréstimos feitos pelo Marcos Valério para o PT.
Com isso, o Delúbio imagina que ele tenha retirado do quadro político duas grandes acusações. Primeiro, com essa explicação, ele imagina que o PT não usou o dinheiro de operações escusas do governo, ou seja, não houve corrupção de contas do governo, coisa que indica que está completamente claro que houve. E segundo, não há mensalão nenhum. Quer dizer, todo o dinheiro que o Delúbio e o Marcos Valério manipulavam era para pagar dívidas de campanha da última eleição e das anteriores. Ou seja, tudo isso foi feito para pagar o dono da gráfica e o sujeito da serigrafia que pintou a camiseta escrito qualquer coisa lá em favor do PT. Reparem que a estratégia de diversão, no sentido técnico, né, do assunto central, ou seja, a estratégia de evitar a realidade dos verdadeiros fatos, é muito parecido com aquele do presidente Collor no final do seu mandato, aliás, crise que gerou o seu impeachment. E, coroando esses dois grandes fatos, que é a ameaça do ex-ministro Tasso, e com a explicação do Delúbio, nós temos aí mais uma espetacular invasão da Polícia Federal, de conotação moralizante, na tal Loja das Lu, que transformou-se assim até por causa da sua excesso de exibicionismo, talvez, transformou-se numa espécie de ícone dos ricos. Então é ali mais ou menos que todas as pessoas que se queiram vingar deles irão focar as suas pontarias. E a tal da Daslu foi então invadida por 250 policiais armados para prender uma mulher desarmada e mais uns 2, 3 contadores, a título de que essa gente havia então feito lá uma sonegação fiscal muito grande. Eu não sei se fizeram, não estou entrando no mérito, não quero saber, pode ser até que tenham feito, admito a possibilidade, não estou discutindo o mérito, eu só estou discutindo a diferença de critérios, porque se para prender a dona da Daslu é possível ter 250 policiais militares, por que é que ninguém prendeu o Marcos Valério e o Delúbio, que enquanto não foram presos, já tiveram todas as possibilidades de armar todas as destruições de provas, estas sim gravíssimas, porque não se trata de apenas de um crime fiscal, de uma irregularidade fiscal, que é grave também, mas nós estamos falando aqui de alguma coisa ligada ao poder, às pessoas que de fato mandam no país. Ou seja, a Polícia Federal e os promotores e os procuradores do Ministério Público, que tão zelosamente cuidaram de perseguir a dona a empresa lá dos ricos lá, por mero espírito de demonstração, isso é que fazem os governos totalitários. Os governos totalitários são chegadíssimos em grandes demonstrações de autoridade, em demonstrações pirotécnicas de criminalização dos outros. Todo governo totalitário é assim, dado a expurgos, a perseguições. Agora estão prometendo uma nova perseguição essa semana, provavelmente para Casas Bahia. Essas são as especulações que estão aí nos bastidores aí e nas esquinas. Ou seja, é melhor perseguir os empresários do que deixar os políticos do PT serem perseguidos. Um estratagema completamente óbvio de tirar a atenção do que interessa. Vocês lembram que o presidente Clinton, quando estava no auge daquele seu processo de impeachment, por ter mentido à corte sobre a existência ou não do seu caso com a estagiária, ele, para melhorar um pouco a situação dele, mandou fazer lá uma agressão ao Iraque, lá no Oriente Médio, jogar lá umas bombas aqui e acolá, com o objetivo único e exclusivo de tirar a atenção da imprensa, sobretudo, daquele assunto que ele está incomodando. Pois esse assunto da Daslu é tipicamente isso. Foram perseguir a moça, quando na verdade quem tinha que ter sido preso era o Delúbio e o Valério. Por quê? Porque esses dois aí tinham acesso às provas. Tanto é assim que um determinado cavaleiro, que havia sido agente penitenciário, foi encontrado clandestinamente essa semana na periferia de Belo Horizonte, queimando toda a contabilidade das empresas do Valério, da DNA e da outra lá. Ou seja, percebam que o fato de que não se deu para Valério e para Delúbio e para os outros dirigentes do PT
o mesmo tratamento cruel que se deu a esta loja lá em São Paulo, deu tempo para que eles fizessem o quê? Para que eles destruíssem as provas. E número 2, para que eles começassem a distribuir o dinheiro estocado no próprio partido para diversas mulas, de que só se pegou uma. A única mula que foi pega, mula que, perdoe-me em linguajar popular, é aquela pessoa que faz o carregamento da mercadoria sem ser propriamente a dona. O único sujeito que foi pego foi esse assessor do irmão do Genuíno. Os outros todos que devem ter acontecido, provavelmente, a teoria não é minha, é da própria Polícia Federal, desapareceram com o dinheiro, porque justamente o problema central da gerência dessa crise é tentar criminalizar os outros. Então eu queria dizer a vocês que há no desenrolar da semana uma série de inúmeros sintomas sombrios de que talvez esta crise não vá ser tão importante, ou melhor, ela não vai representar o benefício que podia representar para o Brasil, porque as reações naturais do governo, ou seja, para tentar defender o indefensável, o governo irá produzir uma série de ações cada vez mais persecutórias dos outros. Entre as notícias importantes que aconteceram essa semana, uma delas, muito importante, está o anúncio pelo governo federal da criação de uma super receita, unindo a Receita Federal com a parte coletora do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, criando assim uma espécie de super sistema de cobrança das pessoas. Reparem que para tentar o insolúvel, aquilo que nós estamos vivendo agora não tem solução nenhuma, porque houve, como eu já disse a vocês aqui, o desmascaramento das vestais, e agora não é mais possível o partido, esse partido no poder, sustentar-se pelos mesmos meios. Talvez não haja nenhum outro meio possível. Então, para que isso não ocorra, para que isso possa ser postergado, então o conteúdo da ação do governo nesse momento é aumentar a perseguição aos outros. E aí, então, vocês podem imaginar que, como reação a isso, nós vamos ver aí uma sessão de caça às bruxas, como já aconteceu com a Schincariol e com a Daslu. Vamos ter vários outros casos aí. Vamos continuar vendo a Polícia Federal transformar suspeitos em culpados, isso até mesmo com apoio, por exemplo, da Associação dos Magistrados do Brasil, cujo presidente declarou apoio enfático a isso, ou seja, até com mesmo uma concordância de uma parte boa da justiça, que deveria ser imparcial e deveria cuidar e preservar que nós tivéssemos fundamentalmente uma aplicação de critérios soberanos de justiça no país e não se alinhar politicamente ao Estado, coisa que está acontecendo agora. Nada mais nada menos do que mais um sintoma de aumento de totalitarismo. Um dos sintomas mais importantes do aumento do totalitarismo é quando todos os poderes são associados. Não sei se os senhores também sabem, mas hoje na imprensa, ontem, se não me engano, um determinado membro do Partido Progressista, PP, imagino que seja progressista, entregou à CPI uma lista dos 22 parlamentares do PP que recebiam o mensalão, e entre eles está o seu Severino Cavalcante, o presidente da Câmara. Então, aí vocês mais ou menos imaginam que terror e que pesadelo totalitário o Brasil está se transformando. Veja, o governo é todo ele revolucionário totalitário. O governo criou 10 mil cargos a mais de confiança para colocar 10 mil militantes, cujo único objetivo existencial é fazer a revolução. Eles dizem para você que é fazer o bem dos outros, mas no fundo o que eles querem fazer é a revolução para continuar mantendo o poder que tem e as benesses econômicas desse poder. Aí você tem a Associação dos Magistrados do Brasil, quer dizer, aquilo que não é nem o Poder Judiciário, é uma entidade independente dos poderes, portanto também do Judiciário. A Associação dos Magistrados diz que não há nada de estranho no que está acontecendo agora e que o que se fez com a Daslu é completamente normal e não teve nenhuma espécie de conotação política. E ainda por cima, o presidente da Câmara é pago pelo Poder Executivo com o mensalão. Quer dizer, o que é que resta? A essência do sistema é que o cidadão perseguido por um desses três poderes sempre pode correr e pedir ajuda para o outro, ou para qualquer um dos outros dois.
Então, se o governo me persegue, eu vou dizer para o meu deputado que o governo está me perseguindo, ele vai fazer uma CPI, ou vai tentar produzir uma CPI para investigar a perseguição do governo contra mim. Se o governo me persegue, eu vou a um juiz e digo assim, seu juiz, olha, estou sendo perseguido, por favor, faça alguma coisa, mandem parar de me perseguir. E assim por diante. Quer dizer, a ideia da divisão dos poderes é que o cidadão sempre pode se refugiar em um deles ao sentir-se perseguido. Pois o totalitarismo pressupõe que todos os poderes são uma coisa só. Ou seja, na hora em que todos são uma coisa só, então nós criamos uma sociedade completamente e totalmente autoritária, porque não é mais o autoritarismo que tinham os militares. Os militares nos amolavam e nós não queríamos mais que eles governassem o país, porque eles eram autoritários do mesmo modo que uma pessoa de idade é autoritária, do mesmo modo que os adolescentes pensam que os seus pais são autoritários quando não querem que eles passem 3 dias numa rave consumindo drogas. Então, um adolescente, ao ser proibido de fazer isso ou aquilo, acha que o pai e a mãe é autoritário. Os militares eram autoritários nesse sentido conosco. Agora, essa gente não é autoritária, ela é uma gente totalitária. A ideia fundamental aí é produzir uma sociedade sem possibilidade de diversidade política, uma sociedade monolítica em que todos os poderes estão concentrados numa espécie de único mecanismo central e eles só se manifestam conforme as suas especificidades operacionais, mas na prática eles são completamente equivalentes. Então, em alguns minutos nós vamos chamar o professor Olavo de Carvalho, que vai nos dar a sua visão sobre esses assuntos, fazer a visão aí com a devida distância dos assuntos que nós estamos aqui tratando, mas eu queria, sobretudo, dizer a vocês que se alguma expressão poderia ser aplicada ao esforço que se faz nesse programa aqui para conversar com os brasileiros que nos assistem, é que nós precisamos absolutamente lutar para que nós possamos impedir que essas práticas e preceitos e conceitos e mentalidade totalitária consiga tomar conta do nosso país, da nossa sociedade. Marisa. Muitas perguntas aqui já, Munir. Inclusive, o Neuri mandou aí um comentário dizendo que está sendo dito com muita clareza e isso não costuma acontecer nos principais meios de comunicação. Obrigada pela tua participação, Neuri. E o Silvonei, que entendi ele, Silvonei Guaíra, ele disse que não vejo você defender o povo às elites. Por quê? Ah, meu Deus, eu estou defendendo a elite, a elite no Brasil é quem está aí no poder. Quer dizer, pode haver maior elite do que um grupo de pessoas, 20 mil militantes que têm um dinheiro à sua disposição, que é alguma coisa, não é 40 e poucos por cento, porque isso é carga tributária total, né? Mas certamente é 20 e algumas coisas por cento do dinheiro dos brasileiros. Haverá maior elite do que essa, que se acha no direito de fazer o que bem entende, apesar de tudo. Ou seja, o que acontece na cabeça desses militantes do PT é que eles se consideram uma elite tão extraordinária, tão acima do bem e do mal, que eles acham que... Você não percebeu uma coisa impressionante? Veja, a ingenuidade com que eles têm promovido esses roubos é tão extraordinária, me lembra um filme havia um filme italiano, cujo nome agora eu acho que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, que é a história de um comissário de polícia que comete um crime e ele sai investigando o próprio crime que ele mesmo cometeu. Aí o problema é que ele fica o tempo todo dizendo para as pessoas que estão em volta, aqueles policiais, ele fica o tempo todo dando sugestões claras de que ele é o verdadeiro criminoso, mas as pessoas não acreditam. Então o Brasil esteve nessa situação até há alguns dias. Porque é preciso que vocês saibam que essas denúncias contra o PT não são novas, mas o problema é que não havia um clima de prestar atenção, quer dizer, os brasileiros não prestavam atenção. O que nós temos aqui hoje? Nós temos uma elite política que acha-se aí no poder para sempre. Eles acreditam que eles têm uma espécie de direito sagrado de roubar os outros. Eles acham que é uma espécie de direito moral, mais ou menos como o Bush faz, e achar que ele tem o direito de invadir qualquer país e matar quem ele quiser em nome de uma pretensa religiosidade que ele se diz portador.
Quer dizer, essa gente que está aí no poder acha que pelo fato de eles serem voltados para boas ações na conversa e no discurso, eles não têm que prestar contas, eles podem pegar o dinheiro que eles bem entenderem, que o Estado pertence a eles, e que eles farão aquilo que eles acharem necessário, porque todos esses meios estão completamente autorizados pelos fins, e os fins, nesse caso aí, estão autorizados pelos meios também, porque, no fundo, o que eles querem é emprego e poder. Haverá elite mais poderosa do que essa? Uma elite que domina uma boa parte do sistema judiciário, que faz com que os grandes empresários do Brasil, esses que você talvez esteja pensando que são elite, quer dizer, esse grupo de empresários puxa-saco, que ficam aí o dia inteiro falando bem do PT, quer dizer, que faz com que uma enorme quantidade de economistas brasileiros passem o tempo todo se dissolvendo em elogios para o PT, para quão boa é a política econômica do ministro Pallotti. Quer dizer, haverá alguma elite mais poderosa do que essa que nós estamos aqui observando hoje? Gente que é dona do Estado, que é dona das consciências, que manda no Poder Judiciário, que corrompe todos os políticos que não são nitidamente ideologicamente contra, mas querem só um dinheirinho. Esta gente toda não é, por acaso, uma elite? Ora, se essa gente não for elite, o que é elite então? Mas se você for pensar um minuto e você perceber que o que há de elite finalmente está aí, que a elite que está aí é a elite realmente poderosa, então você vai concordar comigo que o que eu estou fazendo aqui é criticar a própria elite. Eu passo aqui todo domingo mostrando o quanto estão errados esses políticos, esses grandes empresários. Olha, se isso não é criticar a elite, o que é que seria, afinal de contas? E a Tatiana do Centro, ela pergunta se você tem mais alguma informação sobre a declaração do Valério de movimentar 90 bilhões exclusivamente para o PT. 90 milhões, né? Milhões, que ele escreveu bilhões. Acho que houve um erro na transcrição da pergunta. Olha, o jeito que sobrou para eles é contar essa história. O Collor não tinha saída, então o Collor inventou a Operação Uruguai. Forjaram um documento, um contrato falso, e aí apresentaram aquele contrato como sendo, olha, o presidente ficou sem dinheiro, então nós demos um jeito para arrumar um dinheirinho para ele, fomos ao Uruguai, fizemos uma operação de empréstimo, etc. A explicação que o Valério / Delúbio dão, né, que é uma dupla mais ou menos, né, como o Batman e o Robin, a explicação dos dois é assim, que o PT fez campanhas muito caras e que para poder fazer as campanhas muito caras ele teve que fazer duas coisas. Primeiro, teve que pedir contribuições para a Caixa 2. Isso que os petistas, eu me lembro que quando fizeram a acusação de que o prefeito de Curitiba, anterior, Cássio Taniguchi, havia feito Caixa 2, os meus amigos petistas saíam aí pelas bares e pelas esquinas raivosamente revoltados contra aquilo, achando que aquilo era o fim do mundo, que revelava tudo o que era de fato o Cássio Taniguchi. O atual governador espumava de raiva, e agora imagino o que eles devem estar achando quando o próprio tesoureiro declara que o PT faz Caixa 2 desde que existe. Ele convenientemente diz que não houve Caixa 2 na última eleição presidencial porque havia muita contribuição espontânea. É inteligente, está bem pensado. Mas como o dinheiro do Caixa 2 não dava certo, então eles tiveram que pegar empréstimos. Ou seja, o Delúbio diz que para a eleição do Lula não houve Caixa 2, e em seguida diz que pegou empréstimo porque não tinha dinheiro. Quer dizer, o mentiroso já foi pego aí na contradição entre essas duas coisas. E aí, então, eu imagino que o Brasil vai aceitar esse fato, sendo que aí dentro do próprio PT, há inúmeras pessoas no PT que são decentíssimas e que têm, assim, uma adesão absolutamente meio ingênua e completamente de coração ao partido, que estão indignadas também, que estão agora contando como as coisas são. Então, você abre o jornal, tem sempre alguém de algum partido aí, do PT, de algum diretório estadual, dizendo, olha, não, aqui também tem um esquema, não, aqui também tem outro esquema. E você vai passar aí meses vendo aparecerem todas essas fissuras no casco do PT. Então, o que se está contando é uma história inacreditável, de que o PT não pegou dinheiro do Caixa 2, sempre pegou, mas dessa vez não pegou mais. Por quê? Porque não precisava. E em seguida, ele pede para o Valério fazer empréstimos milionários dos bancos para cobrir o caixa do PT, que estava penando pelo fato de que as dívidas de campanha eram muito maiores. Quer dizer, é uma desculpa absolutamente defensiva e que não vai enganar ninguém, quer dizer, não vai enganar nem o
último, o mais irrealista e o mais fanático dos militantes petistas. O que dirá as outras pessoas. O Osmar, da Campina do Siqueira, essa foi a primeira pergunta que nós recebemos, aí falando aqui sobre a Previdência Unida. A DRU foi criada para retirar verba da Previdência para outras finalidades e a CPMF foi criada para a saúde. Ele pede para comentar sobre as afirmações anteriores e a sua ligação com o déficit da Previdência. Olha, os assuntos não são diretamente ligados, embora tenham uma ligação assim familiar, né? Eles não são chipófagos, mas são parentes, né? Olha, o déficit da Previdência do Brasil é uma coisa extraordinariamente importante e foi aparentemente o primeiro dos assuntos com que o governo atual lidou. Quando o governo atual tinha um grande capital político, ele tentou mudar o sistema da Previdência sem sucesso. Ele conseguiu sucesso parcial, de efeito muito retardado, porque ele só atingirá o caixa daqui a muitos anos, mas fez um esforço no início muito assim intenso de melhorar isso. Não dá certo porque o que nós chamamos de previdência é uma coisa que tem que ser compreendida com mais detalhamento. Então, o governo, no sentido previdenciário amplo, quer dizer, no sentido do conceito de previdência, tem três grandes famílias de saídas. Ele paga aposentadorias e pensões, de um lado, tanto para indivíduos ligados às empresas privadas, aos aposentados privados, quanto ao sistema previdenciário público, digamos assim, que financia as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais. Aí você tem um conjunto de despesas chamadas auxílios. Por exemplo, quando uma mulher fica grávida e não vai trabalhar durante meses, quem paga o salário dela nesse tempo é a Previdência Social. Do mesmo modo, quando alguém vai preso, a família dessa pessoa recebe lá um saláriozinho por mês. Do mesmo modo, quando alguém precisa enterrar um parente e não há meios, então também há um auxílio do INSS e assim por diante. Essa é a segunda família. E a terceira família é a família dos gastos do SUS, que são os gastos com a saúde pública. Esses três conjuntos de saída juntos, comparados com as entradas, no atual sistema brasileiro de repartição, dão um déficit monstruoso. Déficit esse que não será coberto tão cedo. É improvável que seja coberto. O nosso sistema de repartição pressupõe que isso tudo seja feito num caixa único e que as pessoas que estão trabalhando contribuem hoje para pagar as despesas dos que estão doentes ou estão aposentados. E esse sistema, então, tem um déficit em si próprio. Quando foi inventada a CPMF, a concepção original daquela ideia é que a CPMF pudesse ser aplicada exclusivamente em gastos com a saúde, ou seja, com aqueles gastos do terceiro braço de despesas, que é o braço chamado SUS, e que pudesse, então, melhorar o atendimento médico do federal público ao SUS, via SUS, à população. O problema central é que o Brasil é um país com enormes dificuldades de fazer as coisas funcionarem, porque é um país gigantesco, todos os sistemas são gigantescos, são enormes, e a possibilidade de se administrar isso é muito baixa. Então, o que acontece é que o que nós chamamos de déficit da Previdência Pública é simplesmente o resultado de, uma incompatibilidade entre a nossa taxa de crescimento populacional e o regime de repartição. Quando havia muita gente jovem crescendo e muitos jovens chegando ao mercado de trabalho, então era possível imaginar um sistema de repartição que atendesse bem aquela minoria de velhos. Segundo, nós estamos há 20 anos patinando economicamente, portanto, a vitalidade de contribuição do sistema previdenciário é muito baixa. Então, não é possível, com esse desemprego crônico que nós temos aqui, ter uma quantidade de entradas muito grande. Terceiro, o sistema é de uma desadministração extraordinária. Se você for se você passasse tudo isso para qualquer empresa privada, mesmo uma medianamente competente, ela descobriria milhões de pessoas recebendo pensão indevidamente, receberia inúmeras fraudes, faria uma limpeza nisso de um tamanho gigantesco. Então, o que é que faz, qual é o resultado disso tudo? Em vez da gente admitir que nós precisaríamos mudar o nosso sistema previdenciário e não ficar mais nesse sistema que tem hoje, mas no sistema de capitalização individual, em que cada pessoa
tem o dinheiro que contribui capitalizado numa conta que só é acessível depois de uma certa idade, depois da aposentadoria, e fazer o que desce com o que ficou para trás, o governo fará, ao contrário, um esforço gigantesco agora de aumentar a receita, esforço esse que vai se transformar numa espécie de efeito CPMF, porque a CPMF era para a saúde, não é mais, ela é provisória e agora é permanente, e não há a menor auditoria sobre como se gasta esse dinheiro. Ou seja, o governo acaba sempre descobrindo que é muito mais fácil jogar a conta para você. Então, tentaram fazer isso no governo do PT, quando houve aquele ganho de causa dos aposentados para haver lá um reajuste X lá sobre as suas pensões, e a reação do governo foi imaginar aumentar a contribuição previdenciária dos patrões. Isso foi barrado pela opinião pública, não foi possível fazer, mas eles certamente devem estar agora maquinando um modo de fazer isso, não nesse governo, não porque não há mais possibilidade política de fazê-lo, mas no próximo governo. Eles imaginando, obviamente, que continuarão no próximo governo, produzir aí uma modificação no sistema de cobrança da contribuição previdenciária, tirando a cobrança da folha de pagamento e colocando-a no faturamento da empresa, de modo que com isso você iria abarcar todas as empresas que estão trabalhando com folha baixa, porque se modernizaram para escapar dos custos trabalhistas. Com isso, então, obviamente, haverá um enorme impulso na cobrança previdenciária, e quando todo mundo concluir que aquilo aumentou a alíquota na prática, eles irão dizer assim: opa, desculpe, não era isso que nós queríamos, sinto muito, um dia a gente diminui. Que é justamente o que foi feito com todos os outros impostos até agora no Brasil. Continuando então aqui, Murilo, o Carlos de São Paulo, ele pergunta o que você acha de ter pessoas do PSDB, PSL e PMDB envolvidas no mensalão? Olha, até agora, aparentemente, o grosso do mensalão são os partidos da base aliada. Agora, o fato de que esses outros partidos, tipicamente, teoricamente de oposição, também estarem envolvidos com alguma coisa assim, não me surpreende nem um pouco. Acho completamente natural. Não acho que haja nenhuma espécie de surpresa. Nós não devemos nos surpreender com isso. É muito provável que nesses partidos haja uma menor densidade da prática. Devem talvez ter outras práticas erradas que eu não sei. Eu não vim aqui para inocentar ninguém. Eu não sou de partido nenhum. Não tenho simpatia nenhuma por esses partidos que você mencionou. Não acho que exista no Brasil um partido com decência suficiente para ser completamente honesto e ter uma postura completamente honesta em relação aos assuntos brasileiros. Eu acho que é tudo muito covarde, e esses covardes todos ficam se escondendo atrás de coisas como, por exemplo, temos de manter a governabilidade, então não podemos tocar no presidente. Ora, o que é isso? Quer dizer, hoje eu vindo aqui para o programa, estou ouvindo uma entrevista na CBN com alguém dizendo que o problema do PT agora é como recuperar a sua imagem, como se fosse alguma coisa que tivesse acontecido assim. Você estragou o seu carro raspando num pilar dentro do estacionamento, na garagem da sua casa, e o seu problema agora é arrumar uma pintura para aquilo. Quer dizer, são assuntos muito graves. E como é que nós vamos dar a esse assunto um jeito assim de brincadeira, de marketing? Quer dizer, eu não acho que haja nenhum partido merecedor de respeito total no Brasil, com toda sinceridade, e acho que, diante desses partidos títulos de oposição, certamente podem estar envolvidos também, mas não devem estar envolvidos com a mesma intensidade, porque isso não faria sentido dentro do jogo situação-oposição. Olha, o PT, obviamente, que protege mais os seus amigos, aqueles que votam com eles, e não o contrário. Então, não acho surpreendente, e tampouco acho que isso nós deveríamos ter sonhado com essa possibilidade. Eles também têm ficha muito ruim no cartório de distribuição aí da vida política, não tenha dúvida disso. E o André da Boa Vista, ele pergunta se no tempo que o FHC esteve no poder, também não foi um período totalitário. Foi, e nós temos dito aqui, eu tenho insistido que esse processo de totalitarismo começou com o FHC. A diferença é que, enquanto o PT é um totalitário meio desengonçado, o FHC e a sua equipe, né,
é de um totalitarismo muito mais sutil. Quer dizer, o PT e o PSDB são mais ou menos a mesma coisa. A partitura que eles tocam é igual, só que o FHC toca com quarteto de cordas e o PT toca com um conjunto de samba de roda, sei lá, o que for. Né? E aí, então, o que acontece é uma diferença de estilos, mas o totalitarismo no Brasil começou a ficar muito mais forte no governo do FHC. Imagine vocês quando que um milico daqueles, quando que um brutamonte daqueles no governo militar iria imaginar ter o direito de botar um computador para ficar investigando a vida financeira de todas as pessoas no Brasil. Isso é alguma coisa que não passaria nem pela cabeça do Médici. Quer dizer, o Médici podia ter lá uma atitude autoritária e fazer barbaridades eventualmente, menos talvez do que lhe atribuam, mas mesmo assim não era um sujeito pacífico, não era um sujeito vegetariano, era carnívoro, mas não passava pela cabeça dos militares brasileiros um grau de controle orwelliano, tipo 1984, tipo Big Brother, como passa naturalmente pela cabeça do Fernando Henrique Cardoso e do Lula. Só que no governo Fernando Henrique Cardoso você tinha, obviamente, um teor de agressividade totalitária muito menor do que tem hoje. Mas é ali que começou. Na verdade, um é continuação do outro. Se você perguntar para o Olavo de Carvalho o que ele pensa, ele vai dizer assim, olha, é a mesma coisa. É assim, enquanto o povo se chateia com um, o outro aparece como salvador e toma o poder. Aí quando esse é que se chateia com esse, vai o outro. A ideia que o professor Olavo de Carvalho tem dito aqui no programa é que o PSDB e o PT são, na verdade, a mesma coisa, há apenas uma espécie de escolha falsa entre os dois, para que não pareça que um é inimigo do outro. Parecendo que um é inimigo do outro, então há uma escolha, na verdade, falsa entre um e outro. Mas você tem toda a razão. O totalitarismo conceitual como filosofia de existência social começa no governo FHC. Agora, a participação do Osneiro Beraba, Munir, ele disse, por que não se fala da corrupção que acontece nos outros partidos diferentes do PT? Concordo com a opinião do outro telespectador que disse que o Munir está somente a favor da elite. Assim o programa está perdendo qualidade. Ah, meu Deus. Então, como será que eu vou fazer? Eu acho que vou ter que bater em alguém do PT publicamente para parecer que eu sou contra ele. Já que eu aqui, via televisiva, não pareço estar chateado suficientemente com eles. Quer dizer, olha, deixa eu contar uma coisa para você. Olha, era um bom momento de você desembarcar de uma bobagem, de uma ilusão que devem ter ensinado para você na universidade, por aí. O que você pensa que é elite, o que você pensa que manda no mundo, você acha que quem manda no mundo são os endinheirados. Os brasileiros acham isso de modo geral, que quem manda no mundo são os endinheirados, e essa gente faz uma espécie de conspiração para botar lá o Lula, parecer que não são eles, e que eles continuam cuidando daquelas cordinhas da marionete. Pois saiba que você está completamente iludido. Quem manda nas coisas, na última análise, são aqueles formadores de opinião. Então, você não vai encontrar nenhuma outra elite tão poderosa quanto essa que está aí no poder. E a razão pela qual eu não bato nos outros partidos é porque os outros partidos não são os partidos que estão no poder e não são aqueles sujeitos que enganaram as pessoas todas aqui na maior votação da história de todos os países, dizendo que eles representavam a moralidade pública. Ora, eu estou apenas fazendo você lembrar que as vestais essas vestais se diziam completamente puras, já conseguiram aparentemente roubar 3 vezes mais do que o Collor. Então é com isso que você devia estar preocupado. E não com o PFL. O PFL tem defeitos, mas claro que tem. Se o PFL pregar uma mentira desse tamanho e for para o poder e tornar-se totalitário, pode ter certeza que eu vou estar aqui brigando com o PFL também. Nesse momento, nós temos aí, então, a entrada do som do professor Olavo, diretamente do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Olavo, qual é a sua... Como vai, Olavo? Tudo bem? Como é que está? Tudo bem. Qual é a sua visão desta crise brasileira aí dos Estados Unidos? Olha, quanto mais longe a gente está, mais isso parece esquisito. Porque é uma coisa impressionante. Eu estava ouvindo você falar agora, o pessoal roubou 3 vezes mais do que o Collor e não vai acontecer absolutamente nada para eles, porque
eles ainda têm o monopólio da mobilização popular. Se juntar aí PT, o Sem Terra, etc., eles põem 5 milhões de pessoas na rua sem dificuldade. Quer dizer, não há condição de fazer uma mobilização popular para exigir a punição que o sujeito merece. Durante 40 anos, o país ficou se desarmando e entregando a essa gente todos os meios de ação. E hoje ele tem, então, o monopólio da opinião pública, o monopólio da mobilização popular. O povo mesmo está muito zangado com eles, mas não vai poder, eu não creio que vai poder fazer absolutamente nada. Vista a coisa aqui dos Estados Unidos, onde aqui tem realmente disputa política, você tem realmente um certo equilíbrio de força entre a direita e a esquerda, a coisa parece tão esquisita que dá a impressão mesmo que o Brasil virou um hospício, porque aí você não tem a luta política verdadeira. O que você tem é até gente dentro da própria esquerda que está irritado com a roubalheira petista e quer estar denunciando e tentando tirar vantagem, como esse pessoal do PSOL, por exemplo. Então, tudo está sendo dirigido agora para fazer a nação renovar a aposta na esquerda. Então, como não deu para esconder, no começo todo mundo tentou por panos quentes esconder. Não deu para esconder, então você passa para o plano B. Qual é o plano B? O plano B é uma parte mesmo da esquerda tomar a iniciativa de denunciar e atacar para fazer o gerenciamento de danos, de tirar vantagem da própria perda. Então, sacrifica-se o Lula, acusando-se o Lula, então, agora de ter passado para a direita, de ter se corrompido porque se aproximou da direita, joga-se o Lula fora e a esquerda, que é a culpada de tudo, que foi a autora de tudo isso, a esquerda que produziu o Lula, que produziu o PT, que produziu essa situação toda, acaba ganhando com os seus próprios, com a denúncia dos seus próprios crimes. E quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso é a Heloísa Helena. Então, agora vai aparecer assim, aquele investimento moral que fizeram no PT, que, vamos dizer, encobriu o PT, vamos dizer, com essa aura de partido ético, né? O partido angélico, agora essa aura vai ser transferida para o PSOL, da dona Heloísa Helena. Ora, o que é o PSOL? O PSOL é o partido que tem, vamos dizer, entre os seus líderes, tem um sujeito chamado Achille Lolo, que é um terrorista italiano, um sujeito condenado por homicídio na Itália. De maneira que o PSOL é tão ruim quanto o PT, ou até pior. Mas no Brasil tudo está dirigido para que, tudo está canalizado para que o que quer que aconteça seja sempre em vantagem da ideologia esquerdista. Você vê uma coisa significativa, é a diferença de tratamento que se dá aos corruptos. Se o sujeito é de direita, ou se é um sujeito ideologicamente vazio, mas para fins de propaganda pode ser rotulado como direitista, então ele é atacado por todos os lados e se associa o seu crime à sua ideologia. O sujeito roubou porque é direitista, que é conservador, conservador do ladrão. Agora, se é um esquerdista que rouba, então tem que ser apresentado da maneira contrária. Ele roubou porque ele traiu a sua ideologia, ele traiu as suas raízes, ele traiu os seus ideais. De maneira que o ideal esquerdista fica colocado como se fosse o máximo padrão de moralidade concebível. De maneira que saia ganhando, mesmo quando o esquerdista rouba, mesmo quando ele delinque, mesmo quando ele está fora da lei. E o problema do Brasil não é a roubalheira petista, o problema do Brasil é essa distorção completa, essa deformidade dos critérios de julgamento que se tornou arraigada em toda a mídia. Todo mundo está repetindo o mesmo discurso. Quer dizer, o PT tem uma história honrosa e agora se afastou da história honrosa. Então o que está fazendo? O que fazem quando procedem assim, quando dizem as coisas dessa maneira? Estão salvando a imagem da raiz esquerdista do PT. A raiz esquerdista é saudável, é boa, etc, etc. E se houve roubalheira porque as pessoas abandonaram os seus lindos ideais socialistas. Ora, o PT já foi denunciado em 1997 por um dos seus fundadores, dirigente, o Paulo de Tarso Venceslau, que já naquela época, numa entrevista ao Jornal da Tarde, publicada no dia 26 de maio de 97, denunciou todo o esquema da roubalheira petista já naquela época, isso aí 8 anos atrás. Durante a gestão Olívio Dutra, houve tanta roubalheira, tanta safadeza no Rio Grande do Sul, que formaram um processo de impeachment contra o governador, do qual processo ele só se salvou, por quê? Porque as denúncias eram em tão grande número
que a Assembleia Legislativa não combinara de averiguá-las antes de terminar o mandato do desgraçado. Ainda durante a gestão Olívio Dutra, não sei se vocês se lembram, daquela demolição, que é destruição do relógio comemorativo dos 500 anos de descoberta do Brasil. A televisão mostrava um monte de arruaceiros ali destruindo, né, o monumento. Ora, naquele mesmo vídeo são identificáveis entre os arruaceiros vários oficiais do gabinete do seu Olívio Dutra. Então, o resultado, foi o Olívio Dutra mesmo que mandou destruir o relógio. Quer dizer, quando o governador chega a esse ponto, é claro que tem que ter o impeachment, mas não foi possível fazer o impeachment porque o número de acusações era excessivo. Então, houve tanto tempo para investigar aquilo que terminou o mandato antes do sujeito ser botado de lá para fora a pontapés como merecia. Mas aí, para completar a história, como é possível o pessoal acreditar nessa história do PT ter um passado honroso, se de todos os partidos que existem, todos os partidos alguma vez teve algum caso de corrupção, mas o PT tem um diferencial. O PT é o único partido que teve o seu nome envolvido em caso de homicídio, que foi esse caso do Celso Daniel, no qual morreu não somente a vítima, mas em seguida morreram 6 testemunhas. Nenhum outro partido foi mencionado ter envolvido num processo desse tipo, o qual até hoje não está esclarecido. Quer dizer, como é que você pode dizer que é história honrosa? A história do PT é uma história horrível, é uma história vergonhosa, é uma história que avilta o país. A origem do PT já é comprometedora. O PT, você não pode dizer que esse seu Lula, esse camarada, foi o fundador e presidente do Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. Quem quer que ande com o Fidel Castro e receba apoio de Fidel Castro, está recebendo apoio do governo que matou 100 mil pessoas. Quer dizer, o governo de Cuba saiu recentemente o chamado Livro Negro da Revolução Cubana, foi publicado agora, um estudo que levou 20 anos para completar, um negócio seríssimo, tão sério quanto o Livro Negro do Comunismo, publicado na França. E hoje se vê que o consenso antes era que o Fidel Castro havia matado algo entre 18 mil e 24 mil pessoas. Não, são 100 mil cubanos que moram, não é 100 mil cubanos, perdão. Aí tem um número de 15 mil angolanos no meio, que Cuba invadiu Angola, mas fez uma desgraça lá. Então, ademais, o envolvimento desse seu Fidel Castro na rede latino-americana do narcotráfico é uma coisa mais do que evidente. Ora, o PT nasceu justamente daquele meio, vamos dizer, de exilados, quer dizer, que chegaram a trabalhar para o governo cubano. O seu Zé Dirceu é um agente pago do governo cubano, ele disse que se aposentou. É mentira, ele trabalha com o governo cubano até hoje. É impossível o sujeito trabalhar com o serviço secreto comunista e depois sair. Isso não existe, isso é mentira desse sujeito. Ele é um agente de Cuba até hoje, ele é que tem que provar que não é. Porque a afirmativa é tão absurda que ninguém pode aceitá-la assim, pelo valor nominal. Eu era agente secreto, me aposentei e fui para casa. Como é isso? Nunca aconteceu na história. Esse o Zé Dirceu é o primeiro. Como é que essa gente, que, vamos dizer, pela sua formação, pelo seu treinamento, antiterroristas, assaltantes de banco, cúmplices de Fidel Castro, agentes de Cuba, como é que essa gente pode fundar um partido de elevado padrão moral? É claro que não, isso é uma palestra, isso é uma mentira, isso é uma acusação sinistra. Agora, a mídia inteira, incluindo Estadão, Globo, Folha de São Paulo, esse bando de canalhas mentirosos, querem impingir essa história de que o partido tem um passado honroso. Que nem quando foi possível esconder a roubalheira petista, e esconder, fizeram tudo para abafar. Agora, quando não dá mais, então, plano B. Qual é o plano B? Se não dá mais para salvar a imagem do presente, vamos salvar a imagem do passado para poder resgatar alguma coisa que nos sirva para restaurar o prestígio da esquerda amanhã ou depois. Ou seja, isso é uma manipulação publicitária tão evidente, não dá para disfarçar. Isso se chama gerenciamento de danos. Quer dizer, por que o país inteiro, quer dizer, quando o Collor foi acusado de coisas, crimes, delitos bem menores do que esse, a mídia unanimemente caiu de pau, sem tentar resgatar nada, sem falar de passado honroso, sem tentar salvar ideais, nem coisa nenhuma. Foi assim uma rasa quarteirão. Por que agora esse tratamento diferente para o Lula?
É diferente porque todos esses jornais estão comprados, todas essas empresas, Globo, Estadão, são as empresas administradas por jumentos, que só conseguem se endividar, e depois tem que lamber o pé do governo e pedir socorro. Entendeu? Então, quem quer que esteja com a torneira do dinheiro na mão, o gerente da torneira, é também o dono dos jornais. Quando o Zé Dirceu, segundo o Roberto Jefferson, disse que no Globo mando eu, no Globo eu faço o que eu quero, ele disse a verdade. Tá certo? O Globo publicará o que eles quiserem. Lá tem só um bando de puxa-saco, tá certo? Aquela gente toda que assinou um manifesto pró-Chaves, tá certo? Isso é uma vergonha. Quer dizer, esses jornais estão no bolso do colete, tá certo? Então, agora, visto isso à distância, quer dizer, de um país, visto isso de um país onde existe realmente a liberdade de imprensa, onde existe autêntica luta política, onde a esquerda é a esquerda, a direita é a direita, eles estão o tempo todo se estapeando, tá entendendo? A gente vendo o que é a normalidade do exercício democrático, visto daí, o Brasil mostra toda a sua anormalidade, mostra como está doente, tá certo? Como está um país acabado, desmoralizado, vamos dizer, por toda essa hegemonia esquerdista que já dura quase 30 anos, ela começou ainda dentro do regime militar. No tempo do regime militar, esse pessoal já mandava na mídia, já tinha o comando todo da mídia. E a verdade é que quem quer que naquela época já desagradasse essa elite esquerdista, não tinha mais emprego não. Eles começaram já a discriminar e botar a gente para fora naquela época. Quer dizer, os caras que se faziam de perseguidos pelo regime, dentro dos jornais, eram eles os perseguidores. Eu estava lá e eu vi isso, e todo mundo pode comprovar isso. Eu vi como pessoas que desagradavam o Partido Comunista eram jogadas na lata do lixo. Quer dizer, não é que perdia o emprego, nunca mais tinha emprego nenhum na mídia. Você tirava o cara da profissão, tirava até da cidade. Tá, eles já começaram a fazer isso dentro do regime militar. Imagina agora como é que fazem. Você está entendendo? Agora, de vez em quando, chamam um ou dois comentaristas, articulistas, para disfarçar, para fazer de conta que tem a liberdade de imprensa. Então você põe um conservador e 1000 esquerdistas. E aquele único conservador que está ali é para provar que existe liberdade de imprensa, que existe igualdade, que existe democracia, etc, etc. Então, é claro, um conservador chamado a escrever ou a falar, ele não vai jogar a oportunidade fora. Né? Ele vai aproveitar, né, essa pequena chance de falar o que tem que falar. Mas o fato é que a presença dele será usada para esse fim. Tá certo? Eu mesmo acredito que foi usado para esse fim por essa canalha esquerdista que dirige o Globo, que a gente conhece, que é Luiz Garcia, é Casado, a gente sabe que toda a gente puxa saco da esquerda assim até o fim. Tá? Eles, para a esquerda, eles entregam a mãe, a filha, a mulher, tudo. Se é para a esquerda, se é para o esquerdista, se é para o comunismo, pode tudo. Adoram essa gente, né? Então, eu mesmo, que tinha aquele espacinho no Globo, né, no meio de 1000 esquerdistas, e pior, não é no meio de opinião esquerdista, certo? No meio do noticiário inteiro esquerdista, porque todo o noticiário do Globo era anti-americano, anti-militar. O que o Globo publicou de mentira contra as Forças Armadas nesses anos foi assim, toneladas de mentira, toneladas. E no meio daquilo botar uma triquinha de 2 laudas e meia assinado ao Olavo de Carvalho para provar. Está vendo como o nosso jornal não é esquerdista? Tem até o Olavo de Carvalho. De maneira que eu ter saído do Globo, eu ter sido demitido do Globo agora, é até um alívio, de certo modo. Porque agora eu posso falar. Antes, por exemplo, eu era obrigado a ler as mentiras desse Arnaldo Jabor, desse Luiz Fernando Veríssimo, e ficar aqui, eu preciso mais. Agora eu posso falar tudo a respeito deles, porque lá no Globo tinha um acordo de você não falar mal do colega. Então, durante 5 anos, eu podia criticar a imprensa em geral, mas não podia citar nominalmente esses desgraçados que são mentirosos até a raiz. Esse seu Arnaldo Jabor, por exemplo, 2 semanas atrás, estava se gabando de ter previsto toda essa desgraça petista que aconteceu agora. Não previu coisa nenhuma. Ele foi um dos que ajudaram a criar tudo isso. Ele sempre foi o puxa-saco do Lula, o propagandista do Lula. Foi um dos que ajudaram a criar o mito do passado honroso do Lula. Esse Arnaldo Jabor é um mentiroso, além de ser idiota. Quer dizer, meio idiota, meio mentiroso. Essa mistura vem sempre junto. Né? Eu não acredito muito nessa história do o sujeito é honesto, mas está
está enganado. Olha, o sujeito honesto pode se enganar uma vez, duas, mas não pode se enganar sempre. O cara que se engana sempre é porque tem a mente torta, então não é honesto coisíssimo nenhum. Então, a situação brasileira, vista daqui dos Estados Unidos, vista daí de dentro, ela já é dolorosa, deprimente, mas vista daqui é absolutamente monstruosa. Porque você vê, aqui, por exemplo, a gente sabe que os grandes jornais, a maioria dos grandes jornais é pró-esquerda, tá certo? Mas as estações de rádio, a maioria são pró-conservadoras, então dá um certo equilíbrio, você está entendendo? Quer dizer, no bate-boca, o que um escreve, o outro fala, as coisas mais ou menos se equilibram, tá certo? Então, aqui tem o confronto autêntico. Quem é conservador é conservador. Ora, o que é um conservador? O conservador, você que acredita no livre, não é só no livre mercado. Ele acredita no livre mercado, acredita na moral judaico-cristã, tá certo? Ele acredita no valor da família tradicional, essa coisa toda. Então, isso compõe um conjunto que se chama um conservador. Isso é a verdadeira direita. Tá certo? A verdadeira direita é tipo Ronald Reagan, é o Winston Churchill, tá certo? Agora, no Brasil, isso está proibido. Tá certo? Então, você admite, por exemplo, na mídia brasileira, a gente vê que eles admitem até que o sujeito defenda o livre mercado, contanto que ele se abstenha de duas coisas. Primeiro, você pode falar bem do livre mercado, mostrar que o livre mercado é mais cheio, mas você não pode falar mal do comunismo. Segundo, você pode falar bem do capitalismo só do ponto de vista econômico. Você não pode alegar em favor dele valores morais, religiosos, filosóficos, isso não. E terceiro, de vez em quando você pode até falar um pouquinho de mal do comunismo com uma condição, que você fale dele no passado, que você não o associe a nada do que está acontecendo agora. Então, chegamos ao absurdo que até você chamar o Fidel Castro é considerado uma falta de educação. Então, isso quer dizer, a mídia brasileira, ela está sob severíssima autocensura. Severíssima, gravíssima. A mídia brasileira é de uma uniformidade verdadeiramente soviética. Vista aqui dos Estados Unidos, onde dentro você tem o verdadeiro pluralismo aqui, a coisa parece, assim, a aparência que a coisa assume é monstruosa. Eu, enquanto estava aí no Brasil, eu sabia que era anormal, mas eu mesmo não sentia o tamanho do problema. Agora, visto daqui, te garanto que olha, é o caso de dizer, o Brasil está liquidado. Um país que consente ser humilhado, roubado, manipulado durante 30, 40 anos por essa curriola esquerdista. E ainda, quando descobre que são ladrões, ainda é obrigado a dizer que o passado deles foi honroso, e isso é porque o país se aviltou até o fim, tá certo? O Brasil já deu tudo que tinha que dar, tá entendendo? Já deu o traseiro e o resto, já entregou tudo. Sabe, o Brasil virou assim, aqui nem aquela mulher que primeiro encontrou o sujeito transando com a prostituta, depois encontrou transando com a melhor amiga dela, depois encontrou transando com a vizinha, depois encontrou transando com a empregada, você está entendendo? Agora o sujeito está transando com a empregada na cama do casal. E a mulher já está completamente desmoralizada, ela não tem mais força para reclamar, você está entendendo? O cara pode tudo, ele é o dono do pedaço. E essa turma do PT, é assim, eles são muito cínicos, você está entendendo? É preciso entender de uma vez por todas, o problema com essas pessoas não é uma divergência ideológica política, é uma divergência de ordem moral, porque são pessoas imorais, cínicas, criminosas, manipuladoras, muito piores do que 1 milhão de PCs Farias. O povo só está sabendo um pedacinho, tá certo? Pior é que a hora que se revelar a coisa em toda a sua extensão, será tarde para reagir. Então, visto daqui, a gente vê que o Brasil está muito mais grave do que o pessoal mesmo aí está percebendo. Agora, aqui nos Estados Unidos, é claro que também tem coisas graves. A coisa mais grave da semana foi um discurso de um general chinês dizendo que se os Estados Unidos insistirem em defender Taiwan contra a ameaça,